Uma alegria voltar ao Maria Lobato. Já tinha um bom tempo que eu não voltava aqui. Gosto muito dessa casa, que sempre me recebe com muito carinho. Deixa eu ligar aqui. Antes, quando eu vinha, não tinha isso. Estão ouvindo bem aí? É a tecnologia nos ajudando, né? Isso é ótimo. Aí eu posso até falar mais pausado, mais não tão alto. Vocês estão escutando bem aí, né? Legal. Então, gente, esse tema, Jesus e a transição planetária, deve ser hoje um tema que nós possamos extrair muitas coisas desse tema. Porque é um tema tão atual que hoje, se você pegar todos os palestrantes da doutrina espírita, todos eles mencionam em palestras esse tema. E muitos de nós espíritas temos uma vaga compreensão do que está nas entrelinhas da transição planetária. Estamos vivendo um cenário hoje no orbe muito difícil, que o próprio Cristo asseverou lá no sermão profético, falando que nunca, desde a criação do orbe, olha a palavra do Cristo, desde a criação do orbe, não se encontraria tanta aflição como no final dos tempos, na transição planetária. Então, isso que a gente está vendo hoje no orbe, esses paradoxos, as guerras, as pandemias, as dificuldades existenciais, tanta crise de várias formas na Terra, já era prevista pelo Cristo para essa transição. E muitos de nós, por não entender a complexidade disso tudo, têm carregado consigo desesperança, tristezas, amarguras, desistências, negatividade. E o momento não é para isso, muito pelo contrário. E para entender isso, vamos fazer uma dinâmica hoje, para você entender a sua posição hoje na vida, no orbe. Por exemplo, a gente está com um número até interessante aqui hoje. Vai levantar a mão aqui, por exemplo, quem nasceu em berço espírita aqui, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba! Não é de estranhar. Aqui nós somos quase 50 pessoas ou mais, 60 talvez. Somente 10% nasceu em berço espírita. Quer dizer que os demais então se tornaram espíritas? Como eu? E estamos na transição planetária? Uai, interessante, né? Nos tornamos espíritas e estamos numa transição planetária ao trabalho do Cristo. Percebe? Te levando a uma posição de compreensão, de fé raciocinada, de entendimento, de discernimento, para passar a transição. É que nós não paramos para fazer essa reflexão. De repente a vida me conduziu para eu me tornar espírita. Isso tem um propósito. E veja-se, nos tornando espírita, nós não passamos a compreender melhor a vida. E acima de tudo, valorizar os nossos reais objetivos reencarnatórios. Não aconteceu isso? Vocês estão entendendo a profundidade da posição que nós nos encontramos hoje? Eu sou espírita e estou na transição planetária. E a região que eu ocupo hoje? Olha aqui, não é coincidência, gente. É trabalho espiritual do Cristo de milênios. De milênios. Enquanto Kardec, em 1857, codificava a doutrina espírita lá na França, o que acontecia com o Triângulo Mineiro? Vamos pegar só o Triângulo Mineiro, né? Para a gente ter uma noção. Se você pega Uberaba, Uberlândia, Araxá, Itutá, Baraguari, Prata, Patrocínio, toda essa região estava sendo fundada, 1850, 1860, 1840. Para quê? Acolher
a todos nós. Chico Xavier sai de Pedro Leopoldo. Ele tinha inúmeras cidades para ir morar, para ir fixar. Para onde que ele foi? Uberaba. Vocês estão entendendo o trabalho do Cristo? Por que a gente tem que fazer essa reflexão? Para a gente ter o consolo e o discernimento que esse Cristo está cuidando da transição planetária. E ele é um expert. Ele tem doutorado em transição planetária. Então não tem porquê desesperar. Muito pelo contrário. Está tudo indo conforme o trabalho do Cristo. Porque nós somos falíveis. Ele não. Ele não. E é isso que a gente vai compreender hoje. Porque Jesus já falava de transição planetária há 2000 anos, com seus apóstolos. Ainda não é chegado o fim. Tem que chegar um fim para começar um outro ciclo. É a transição. Só que nós espíritas temos na nossa ansiedade natural aquela questão da cronologia, quando vai se dar isso? Né? Muitos de nós estamos muito mais preocupados com o temporal do que o íntimo, que é a transformação. Sabia disso? Mas será que eu estou merecedor desse mundo de regeneração? Eu estou fazendo a minha parte, o que me compete? Isso é sério. A gente tem que fazer essa análise, porque agora eu me tornei espírita para quê? Eu sou um mero espectador de palestras? Venho na casa espírita apenas para ouvir uma palestra e tomar paz? Não, vamos perceber que é muito mais profundo do que a gente imagina. E no programa Pinga Fogo, Chico Xavier, ele nos fala de 200 anos para que começássemos então a iniciar na nova era. Você pega 1857 mais 200 anos, 2057. Nós estamos em 2022. Falta 35 anos. Só que tem um detalhe. Daqui até 2057, 2060, vai afunilar. Vai ficar mais difícil a existência na Terra. E tem um propósito de purificação, de saneamento da Terra. É por isso que fica difícil. E vai ficar mais. Porque a Terra quer participar da hierarquia dos mundos no universo. É igual aluno de classe. Para você subir, você tem que passar de ano. Para passar de ano, você tem que dedicar, esforçar, renunciar, estudar, fazer sua parte. É o mesmo com a gente. Só que muitos de nós não estão compreendendo isso. Quando eu fiz aqui a enquete de quem nasceu em berço espírita e quem se tornou espírita, alguém tinha pensado nisso na sua existência? Tinha feito esse paralelo, essa conexão com a transição planetária? Percebe o quanto isso é profundo? Só que Bezerra de Menezes, no livro Atitude de Amor, ele subdivide esse período que o Chico menciona no programa Pinga Fogo em 3 períodos de 70 anos. O primeiro período, necessário para a fundamentação da doutrina espírita, foram necessários 70 anos para fundamentar, 1857 a 1927, 70 anos. Foram fáceis? Não, foi muito difícil a fundamentação. Quem assistiu o filme de Kardec viu uma pequena parcela do que foi a codificação da doutrina espírita. A dificuldade que Kardec teve, em todos os sentidos. Quem assistiu o filme Kardec sabe. E eu quero crer que todos nós assistimos esse filme, porque é maravilhoso.
E depois o segundo período. Qual foi esse segundo período? Isso numa reunião, Bezerra comentando e colocou isso num livro chamado Atitude de Amor, está em PDF na internet. 1927 a 1997, outro período de 70 anos. Para que serviu esse período? Proliferação das casas espíritas e o chamamento dos espíritas. O Maria Lobato tem quantos anos de fundação? 39. 39? Percebe que está dentro? Antes de 97. Está dentro. Percebe? Foi um período difícil? Demais. Fazer proliferar casas espíritas numa sociedade muito voltada ao catolicismo, às igrejas evangélicas, quanto preconceito, discriminação não houve nessa época. E nós firmamos. Os iniciados da doutrina no Brasil, o próprio Chico, em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba. Não foi fácil, foi muito difícil. Só que Bezerra nos traz o terceiro período, 1997 a 2057, que agora diz ele ser o período da atitude. Se fundamentar foi difícil, proliferar foi difícil, nós estamos agora num dos momentos mais difíceis, a atitude. E aí que está a transição planetária, porque ela não é fora, ela é dentro de cada um. Por isso não tem uma data prevista, é quando a maioria melhorar aqui no orbe. E aí que está o cerne da transição planetária. Porque, acreditem, porque está escrito de uma maneira parabólica e literal na Bíblia, há várias interpretações achando que Jesus chegará numa nuvem, apartando os bons dos maus, os bodes das ovelhas, e se dará a transição para o mundo de regeneração. Não, não será assim. Não será assim. Os contextos bíblicos devem ser lidos de uma maneira a extrair da letra o fundamento, não de uma maneira literal, parabólica, como já fizemos no passado quando católicos, ou mesmo evangélicos, sem querer desmerecer os nossos irmãos dessas crenças. O fato é que estamos passando essa situação. E eu peço que todos possam compreender e adentrar um pouquinho dos textos evangélicos, principalmente no que tange o capítulo 24, descrito por Mateus, o sermão profético, o princípio das dores, porque ali está a transição de uma maneira muito clara, quando bem entendida. E o livro dos Espíritos, ele nos traz essa compreensão. Livro dos Espíritos, questão 737 e 738. Com que objetivo Deus atinge a humanidade com os flagelos destruidores? A pandemia, por exemplo, foi algo permitido por Deus. E a resposta é muito clara: para fazê-la progredir mais depressa. E diz os Espíritos, é preciso ver o fim para apreciar os resultados. É preciso ver o fim para apreciar os resultados. Fizemos um balancete pós-pandemia, já que estamos meio que encerrando esse processo? Como assim, Alexandre? Mas se Deus permitiu um flagelo destruidor para a humanidade avançar, eu avancei? Eu me tornei menos egoísta? Menos orgulhoso? Menos invejoso? Eu me tornei mais espiritualista e menos materialista? Eu passei a ser mais solidário com o próximo? Porque esse era o objetivo. E a pandemia como um todo articulou a todos nós a trabalhar valores íntimos e morais. Então o propósito da pandemia era nos melhorar espiritualmente.
Por isso que Deus permite esses flagelos, para a gente avançar mais rápido. E a pandemia tinha esse objetivo, em que muitos não compreenderam e não valorizaram família, a vida, porque a qualquer momento eu poderia morrer, independente da condição, cargo, dinheiro, como vários morreram, e através de várias mortes compreender a suscetibilidade da criatura, a efemeridade, em que a gente se apega em tantas coisas, achando que são plausíveis. E o aproveitamento do tempo? Olha o que a pandemia nos fez aproveitar melhor os nossos tempos, em família, no trabalho, conosco mesmo. Se a gente perceber no começo da pandemia, não sei se vocês lembram, quantos grupos de oração se montaram para orar por aquele momento difícil, de desespero? Vai? As mensagens do WhatsApp eram orações, eram comunicações mais evangélicas, mais fervorosas, mais num sentido de positividade, de torcida pela vida. Passamos a fazer mais culto no lar. Teve irmão meu que começou a fazer culto no lar. Teve amigos meus que passaram a ler mais, como foi distribuído livros aqui, precisavam mais tempo em casa, deixa eu aproveitar meu tempo e ler. Então muitos avançaram, mas nem todos. Mas muitos também não avançaram. Essa é a questão. E isso é a transição planetária. Eu conversando com um médico amigo meu, falou: Alexandre, na pandemia, meu pai, ateu, pensa num homem ateu, é meu pai. Mas a mulher pegou Covid. E ela ficou meses entubada no hospital. E o desespero dele de perder a mulher foi tão grande que ele passou a frequentar a igreja. E pasme, nunca mais parou de frequentar. Sabe quantas vezes que ele vai cedinho na igreja? 5 vezes por semana. Seu resultado. É preciso ver o fim para apreciar os resultados. Ou conversando com uma amiga minha, ela me fala: Alexandre, eu fui na igreja Batista da Lagoinha, não está cabendo de gente lá. Aumentou os adeptos. Percebe, gente? Porque a gente não está olhando o todo. Porque o planeta pós-pandemia é a tendência, é da lei do progresso, adiantar. É isso que é a transição planetária. E é isso que a gente não para refletir. É claro que não dá para falar tudo aqui, o tempo é escasso. Só no sermão profético, Jesus faz uma profecia e ele coloca claramente o que aconteceria no final dos tempos. E eu trouxe duas coisas em particular que Jesus pronunciou que aconteceria no final dos tempos. Ele fala dos falsos profetas e dos falsos cristos. Engraçado que eu, na minha ignorância passada, eu achava que falsos cristos era alguém com a túnica branca, uma suposta coroa de espinhos na cabeça e pregando o evangelho. Eu achava que era isso. Não, é fácil de entender. Jesus trouxe uma ideologia. Qual era a ideologia do Cristo? Fraternidade, amor, caridade e justiça. Tudo que é contrário a isso é falso. Então você entender o que são os falsos cristos que ele falava? No final dos tempos haverá falsos cristos. São as falsas ideologias. E hoje o que mais tem na terra são falsas ideologias, contrárias à justiça, amor, caridade, fraternidade. O que mais tem? Se abrir a internet, você fica louco. Tem ideologia de como se suicidar eficazmente. E por aí vai. Eu recomendo 2 obras quando se fala em leitura: Transição Planetária e No Rumo do Mundo de Regeneração. Alguém aqui leu? Eu recomendo.
do Divaldo Pereira Franco, do mesmo autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda. Se a gente tivesse noção da briga, da guerra, da adversidade que o Cristo enfrenta até hoje, não só de encarnados, mas de desencarnados, a gente oraria e vigiaria mais, porque é sério. E coincidentemente, um tempo atrás, eu recebi um vídeo no WhatsApp. Olhando aquilo, eu fiquei chocado, porque era uma manifestação. Uma manifestação de muitas pessoas. E na frente tinha uma pessoa com a capa preta e um chapéu preto. E o coro era assim: ei, 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 Satanás é nosso rei. Aquele tanto de pessoas. Vocês receberam, não? Tá. E depois começaram com palavras chulas, maldosas, pornográficas, agredir Jesus. Não vou falar porque nem pega. E eu comecei a ficar revoltado com aquilo, indignado. Como é que pode atacar Jesus assim? Eu estava lendo a obra e percebi o ataque no mundo espiritual ao Cristo. No tsunami que teve na Indonésia, onde espíritos vampirizadores contra o Cristo estavam vampirizando aqueles espíritos que estavam desencarnados naquele tsunami na Indonésia. Como agora, no rumo do mundo de regeneração, retratando os desencarnes pelo Covid. Aí, eu ficando indignado com aquele vídeo, mas não é possível, gente, como pode? O Cristo. De repente me veio à mente uma mensagem do Cristo, que ele ensinou há 2000 anos: amai os vossos inimigos. E quando me veio à mente aquilo, eu compreendi a transição planetária, que é o que Bezerra vem nos falar. O período da atitude é o mais difícil, é o mais difícil, e é o que a gente está agora, é o que a gente está agora. Porque o que a gente recebe hoje na internet? O que a gente recebe hoje no WhatsApp? Como eu reajo ao que eu recebo? O que eu passo em relação ao que eu recebo? O que eu triplico? Determina o cristão que estamos aprendendo a ser. Pode observar. Eu estou falando bobagem, gente. É a transição planetária. Só que ele fala que haveria os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que arrebanham adeptos para essas falsas ideologias, que são os falsos cristos. Porque precisa ter alguém que atrai, que conclama adeptos. E está assim, facinho de conclamar, de arrebanhar adeptos para as falsas ideologias. Aonde? Na política, na religião, na ciência, na arte, na música. Então, na música, um ser arrebanha milhões de pessoas com letras deprimentes. Estou errado, gente? Uma letrinha deprimente de uma música arrasta multidões. É a transição planetária. Nós precisamos compreendê-la, porque estamos nela e nos tornamos espíritas. E as obras de Chico, de todas as obras que vieram até nós, está assim de informações a todos nós. Não está sendo fácil. Só que eu trouxe uma outra colocação de Jesus no sermão profético. Ele iria dizer: e por multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos se esfriará. Isso é profundo, gente. Vou repetir. Por aumentar o pecado, que é a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que significa isso? O que é o amor esfriar? Você sabia que está com carência de divulgadores espíritas em Uberlândia? Eu tenho pipocado para cobrir centros espíritas. Um trabalho incessante. Nunca trabalhei tanto quanto na pandemia e agora. Por quê? Eu conheço muito mais do que essa mão aqui,
de pessoas que eram exímios divulgadores, palestrantes, e que acabaram com o trabalho. Não são mais, desistiram. O amor esfria. Mas eu conheço também médiuns. Quantos médiuns largaram seus postos de trabalho na casa espírita? Conheço um punhado também. Eu não vou nem falar os motivos. Mas eu conheço também muita gente que esfriou o culto do evangelho no lar dentro de casa. Fazia, de repente, foi esquecendo, esfriando, não faz mais. Mas eu conheço gente que vinha à casa espírita rotineiramente, sagradamente, toda quarta-feira, e não vem mais. Porque existe uma vitrine chamada materialismo, mundo lá fora, e é muito atraente, que condiz com as minhas imperfeições e minhas tendências, e é muito atrativo. E aí eu deixo o amor esfriar. Eu vou completar 10 anos de palestras espíritas. Eu sei o que eu estou dizendo. Lembra da briga espiritual que eu falei na obra? É essa. Porque na época do Cristo, ele foi perseguido, crucificado. Os seus discípulos foram perseguidos. Tirando João Evangelista, todos foram executados. Vocês estão achando, na inocência nossa, que hoje acabou as perseguições? Não existe mais perseguição? Existe, e muita, só que sutil, e através de métodos muito persuasivos. E a gente cai e abandona aquela posição que o Cristo te colocou para dar conta de passar uma transição planetária. Você se perde. É por isso que Kardec, no livro Obras Póstumas, comenta o que marcaria a transição planetária: a loucura e o suicídio. E eu digo a vocês, se não fosse a doutrina espírita na minha vida, ou eu estava louco, ou já tinha suicídio. Porque tem uma loucura, tirando as depressões, bipolaridades, ansiedade, síndrome do pânico, tem uma loucura generalizada no mundo, que é a loucura do materialismo, que esfria nossos corações e que leva a uma outra, afastamento de Deus. Essa é a transição planetária. Por que nos tornamos espíritas? Com qual objetivo? Vocês percebem? Só que Jesus fala algo interessante, e ele sempre se engana, não é chegar no fim. Mas ele nos dá uma luz espiritual. Quando no sermão profético ele comenta: mas aquele que perseverar até o final será salvo. Ele só falou isso. Depois de descrever o que aconteceria no final dos tempos, ele só fala isso: aquele que perseverar. Se ele te colocou nessa posição, persevera. Se ele te colocou nessa posição, Alexandre, persevera. Vai ter muita luta, mas persevera. Porque para ser salvo, tem que perseverar. Não tem outro caminho. Olha só um caminho: perseverar. E é um caminho que a gente tem mais dificuldade. Ele não persevera nas relações, numa academia, num curso, em muita coisa a gente aborta, a gente desiste. Então, gente, nós viemos hoje para aguçar essa perseverança no posto que Jesus nos colocou. Está fazendo seu culto no lar? Persevera, abre a porta toda semana para o Cristo. Está lendo uma obra espírita? Terminou? Começa outra. Essa é a questão. Porque ele está dizendo, ainda não é chegado o fim. Mas depois de tudo que o senhor falou isso aí, Jesus, já tem mais coisa complicada e difícil para acontecer na Terra? Tem. E onde é que está isso? No Livro dos Espíritos. Agora na questão 784.
Lei do progresso. A perversidade do homem é muito grande. Olha a pergunta que Kardec faz. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele recua ao invés de avançar? É que a gente olha o cenário. Está recuando, está atrasando, não está? E os espíritos respondem: enganas-te. Observa bem o todo e verás que o homem está avançando, uma vez que começa a compreender melhor o que é o mal. Seu nome é? Naomi? Deixa eu te perguntar, Naomi. Você hoje, você compreende melhor o que é o mal? A gente não é bobinho mais não. A gente já sabe discernir. A gente compreende o que é o mal. Não só o mal que está fora, mas o mal que está dentro de nós ainda. O que está falando? E encerra a pergunta, a resposta, perdão, falando assim para Kardec: é preciso que haja o excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem. Por isso que Jesus falava: ainda não é chegado o fim. Ah, mas tem que ser por esse método? Não necessariamente. Mas na condição evolutiva nossa, ainda vai acontecer muito excesso de mal para a gente compreender a necessidade do bem. É quando o espírito cansa. Ah, não estou cansado de trair, de enganar, de mentir, de ser tão materialista, tão apegado. Estou cansado das coisas que não me fazem bem, que não me edificam. Você cansa, porque o mal é pesado, é cansativo. Senão aqueles espíritos das trevas, os espíritos dos umbrais, não ascensionariam para a luz. Porque o mal cansa. E a gente cansa. Quando as pessoas não resolvem perdoar, porque fica carregando o mal do ódio, da mágoa, da raiva, é mal, você cansa. Aí chega no povo: não, isso, deixa eu falar, vamos resolver isso. Percebe? É o que está falando. Mas precisa do excesso do mal, infelizmente, para compreender a necessidade do bem. E esse é o processo que está acontecendo na Terra. E na obra fala que se não consertarmos, ocorrerá outra pandemia. E aí, mas quando é que vai chegar o fim então? Os discípulos perguntaram isso para Jesus. E ele responde. Ele responde isso: quando o Evangelho for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Olha a transição. E aí é interessante a gente pensar algo, né? Veja a pandemia. Não foi pregado o Evangelho a todas as partes? Gente, eu devo ter feito mais de 200 lives. Teve live espírita, live católica, live protestante, evangélicas, hinduístas, budistas, muçulmanas. Isso no mundo todo, não foi só no Brasil não, gente. O mundo ficou mais espiritualizado. O Evangelho chegou a todas as partes. Só que não foi o suficiente. Ainda tem partes que necessitam chegar ao Evangelho para chegar ao fim. Onde é que entra o trabalho do Cristo? Bem-vindos ao cursinho preparatório de Espiritismo, queridos alunos do Cristo. Vocês não são espectadores, nós somos alunos, aprendizes de uma doutrina. E hoje está escrito isso, primeiro capítulo do Evangelho. Moisés começou o trabalho. O Cristo deu continuidade à segunda revelação. O Espiritismo seria a terceira revelação, que iria concluir tudo, o projeto. Iria concluir o projeto. Vocês entenderam, gente? Mas onde é que está escrito isso, Alexandre? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Trabalhadores da última hora, que somos nós. Missão dos Espíritas. Vai lá no seu Evangelho. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Os Espíritos do Senhor estão convosco.
Percebe, gente? O trabalho do Cristo. Por isso que é Jesus a transição planetária. Nós seremos alocados em várias partes nas próximas reencarnações, divulgando o Evangelho. Não necessariamente como espíritas, mas com o fundamento espírita dentro de nós. Como Kardec responde, o Espiritismo será a religião do futuro? Não! Será o futuro das religiões. Olha que lindo. E nós sendo preparados para tudo isso. Você, eu, todos sendo preparados. Olha o trabalho espiritual do Cristo. Senão não haveria sentido um investimento tão grande desse. Fazer tantas pessoas, tantos espíritos se tornarem espíritas. Para quê? E os tempos são chegados. E a questão é que nessa transmigração de almas, o saneamento da terra, como fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nos mostrando que isso está acontecendo na pandemia, como está acontecendo agora na guerra da Ucrânia e da Rússia. Sem perceber, estão acelerando o processo de transmigração. Porque esses espíritos, quando chegam de lá e olham o que está acontecendo na terra, já querem reencarnar. E muitos são permitidos. Perceberam como é que a população do orbe está aumentando? Já está chegando na casa de 8 bilhões. 8 bilhões. Nós éramos 7 bilhões há pouco tempo. E essa nova geração, que deve fundar a era do progresso moral, distingue-se pela inteligência, o sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas. Então não são só os espíritos, são todas as crenças espiritualistas que estão sendo trabalhadas pelo Cristo. Olha que projeto, gente, que elaboração. Isso não dá um up na gente gente, que trabalho maravilhoso do Cristo. Vocês não têm noção do trabalho do Cristo. Quem já leu O Coração do Mundo, o Padre do Evangelho, tem uma parte lá que Joaquim Manuel da Silva morre em Tiradentes, e antes dele ser esquartejado, ele foi enforcado. Antes dele ser esquartejado, isso está na obra. Humberto de Campos relata. Ele já estava morto e enforcado, ele ia ser esquartejado. No momento do desencarne dele, Ismael, o anjo do Brasil, já chamou ele para as falanges de trabalho no mundo espiritual. Está na obra. Está na obra. É como se você desencarnasse. Opa, vem cá. Não é aquela história de em cima do caixão, não. Descansou. Não é assim não. Vem cá, trabalhar. Vamos trabalhar. É a transição planetária. Por que o mundo a coisa está passando tão rápido? Os dias estão passando rápido. É profético. Os dias encurtariam no final dos tempos. Mas o relógio parece que é o mesmo, as marcas as mesmas, né? Não me pergunte como. Não tem nem explicação, é algo divino. Mas quando você fala que o dia está passando mais rápido, as 24 horas do relógio ali são as mesmas. Não me pergunte. Então, nessa transmigração, o que está acontecendo? Está nas obras que eu relatei. Transição planetária e no rumo do mundo de regeneração. O que está acontecendo agora nessas transmigrações? Reencarnes mais rápidos, de espíritos que estão renovando e transformando. É tipo assim, bate lá e já quer voltar. Está acontecendo. Mas também daqueles espíritos que estão vindo de outros orbes. Alcione, estão vindo em massa. O momento é único no planeta, gente. Vocês não têm noção. Nós que ficamos aqui, que não desencarnamos do Covid, o momento é único. Não dá para perguntar por quê. Eu peguei Covid, eu fiquei mal pra caramba, não desencarnei. Se bem que na época eu falei assim, Jesus, eu estou com a minha malinha aqui, não tem muita coisa não, mas com a hora eu estou aqui. Mas nós não desencarnamos. Percebe? E tem vindo agora, ó, está na obra. Encarnação em massas de seres de outros orbes mais evoluídos, como também de filósofos, está escrito desse jeito, eu copiei. Como também as de filósofos, sábios do passado, profetas antigos, criadores de religiões, pré-socráticos, nobres espíritos do século IV,
iluminados pensadores, mártires, santos medievais, entre eles os grandes missionários da ciência e tecnologia. Tudo vindo reencarnado. Emmanuel está reencarnado. 20 e poucos anos no interior de São Paulo aí. E sabe qual é a coisa? Me chama atenção? Essa galera que eu citei aqui é peso pesado, não é? E nós estamos junto com eles. Jesus apostando no Alexandre. A gente vê. Pode rir mesmo, tá? Dificuldade de fazer uma palestra. Apostando em cada um de nós. A transformação do orbe. Por que você não desencarnou? Porque Jesus está apostando em você. É lindo o trabalho. É maravilhoso. É maravilhoso. Lamener, São Luís. E já finalizando, eu acho que eu vou passar só uns minutinhos. Para finalizar, Livro dos Espíritos. Como é que Kardec encerrou essa obra, gente? 1019 questões, perguntas. Como é que ele fecha a obra? Como que Kardec fecha a obra? Qual que é a última pergunta para ele fechar a obra? A primeira que ele codificou. A pergunta, curtinha: o reino do bem jamais poderá acontecer na Terra? Será, gente? Que o reino do bem jamais poderá acontecer? E São Luís, que deve estar chegando para comprovar sua resposta, responde: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. A transição planetária. O que é o cerne da transição? Fazer prevalecer o bem sobre o mal dentro de si. É por isso que você está aqui. Nós conseguimos largar um pouco o materialismo lá fora, nossas ocupações, e estamos preocupados com o nosso espiritual, o nosso entendimento. Você começou a perceber, persevera. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. Então farão reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Mas embaixo, olha a pergunta, a resposta. Tamanho. Tem uma parte aqui que a gente sabe o que está acontecendo. E São Luís fala, como está na Gênesis, no livro Obras Póstumas, no Evangelho, e em várias obras. Então os espíritos do mal, que a morte ceifa a cada dia. Está sendo ceifado, gente. Espírito do mal, mas que espírito do mal? Aqueles que não são tocados pelo bem, esses não reencarnam mais na Terra. Estão sendo exilados para outros órgãos inferiores, primitivos mesmo. Como diz o Haroldo, né? Lá não tem iFood, lá tem eu fujo, porque vai fugir das feras, como na época da pedra lascada. O Haroldo Dutra, ele tem uma palestra muito bonita sobre transição planetária, como todos os palestrantes. Está tudo no YouTube, nas redes sociais. Só que São Luís amplia a questão, falando, e de todos os que tentam deter o ritmo das coisas. Aí ampliou. A peneira, ou a zona de corte. Aí eu fui pesquisar o que ele está dizendo para nós, e de todos aqueles que detêm o ritmo das coisas. Está numa linha de progresso. Veja se tem condição de deter o ritmo de algo. E aqui ele vai falar: os espíritos que revoltam contra Deus. Lembra do vídeo? Falei para você? Me despertou hoje, depois de amar os vossos inimigos, me despertou a misericórdia, a piedade para aquelas criaturas. Oh meu Deus, são irmãos, mas estão num processo de ignorância, de endurecimento. Os que negam a providência, os que têm propensão às paixões degradantes. Você vai analisando o que está na terra hoje.
Então a faixa de corte ampliou muito com essa colocação de São Luís. Os orgulhosos, os que odeiam, os ciumentos, predominância do apego ao materialismo. E pegando o gancho de uma palestrante muito renomada aqui de Uberlândia, ela falou: os que procrastinam e os preguiçosos. Olha só, estão detendo o ritmo das coisas. E no final dos tempos, São João, lá no Apocalipse, fala: Satanás estaria solto. E a gente compreende às vezes Satanás como os espíritos endurecidos, aqueles espíritos perversos, que estão reencarnando em vários lares aí, com a última oportunidade de melhorar um pouco. De repente cai numa família espírita, religiosa, já começa a levar aquela criatura endurecida, aquele espírito velho, endurecido, mas começa a levar na evangelização na casa espírita. E quando aquela criancinha cresce, ela começa a ser conduzida na mocidade. E quando aquela criancinha passa da mocidade, ela começa a trabalhar a mediunidade. E quando aquele jovem da mediunidade, ele começa a trabalhar no passe curador. De repente, aquele espírito endurecido se transforma num ser de iluminação. Que lindo trabalho! E a gente pergunta: o que é que eu vim fazer na doutrina espírita? Tantas possibilidades. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, está destrinchado completamente a transição. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E encerrando com a frase de Manuel Filomeno de Miranda, para impactar um pouco as nossas possibilidades de compreensão de algo que tem que ser melhor utilizado por nós, sem sombra de dúvidas. Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, fala: o excesso de tecnologia, propiciadora de conforto, é responsável pela degradação espiritual. Ele estava falando disso. O excesso. Isso aqui, bem utilizado, é uma bênção. Mas o excesso, que por um lado propicia o conforto, mas tem levado a gerações à degradação espiritual. Irmãos, muito obrigado. Me perdoem passar um pouco o tempinho da casa, mas é porque o assunto, como o companheiro disse quando eu adentrei, é de muita importância. Que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado, Alexandre, pelas suas palavras aí, viu? A gente fica aí com a sua mensagem aí para refletir e pensar um pouquinho. Então vamos agora fazer a nossa prece para passar para os passes. Hoje nós vamos tomar um passe lá na salinha, né, cara? Pode ser? Lá na salinha o passe hoje? Então tá. Então vamos fechar os nossos olhos agora, nos juntar a espiritualidade amiga nesse instante, agradecer pela palestra, rogar a Jesus aos benfeitores amados, e derrame sobre nós a bênção da compreensão e do entendimento, para que possamos, tocados pelos ensinamentos do Cristo, pelas mensagens do Espiritismo, promover a tão necessária mudança dentro de nós, dentro dos nossos corações, ampliando a nossa capacidade de amar, de compreender, de tolerar, libertando-nos das mágoas e das paixões. Os bons amigos, nossos